Ah, vamos lá? A gente estava fazendo exercícios de PG, página 10, vamos fazer o exercício 2. Eu já coloquei minha mesinha aqui. Deixa eu colocar ela para vocês. Vocês viram que eu mandei as telas, né? Estou aproveitando que dá para fazer aqui. Assim que termina, ele salva tudo, eu já mandei no grupo. No PG 243, A2, A3, A4 e o 32. Ah, ele continua, né? Eu parei por aqui. Ele quer saber qual é o quarto termo desta PG. O que você sabe me contar aqui? O que ele fornece para a gente? Fala pouco. Ele me dá o A1 e ele me dá esse cara que é o A5. Tá? Lá na PA, a gente aprendeu daquela equivalência dos termos, né? Então, por exemplo, o A1 com o A5, a soma do 1 com 5 vai dar 6. O A2 com o A4 também daria certo. Só que não tem o A2, fica difícil de fazer. Então, não dá para usar essa ideia ainda. O que a gente vai fazer é relacionar esses dois caras e tentar achar a razão. Tá? Então, eu sei que o A5 ele vai ser o A1 vezes a razão elevado a 4, porque 4 mais 1 aqui vai dar 5. Substituindo, o 32 vai ser o 243 vezes a razão a quarta. Tá? Quero isolar a razão, então a razão a quarta é igual ao 32 por 243. Se você fizer essa conta, vai chegar num número muito estranho, né? Não sei quanto que vai dar, mas o que eu consigo perceber aqui, ó, 2, 4, 8, 16, 32. Isso aqui é 2 à quinta. Tá? E o 243, chegando, deixa eu ver quanto que vai dar, ó. 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27, vezes 3, 81, vezes 3 dá 243. Então, isso daqui é o 3 à quinta. Tá? Numerinho feio, só que aqui eu errei, né? Se você olhar bem no exercício, ele dá o A5. Então, vamos dar uma mudada aqui no exercício, ó. E dá o A5. Então, o A5, e aqui fica sendo o A6. Ufa, hein? Porque ia dar resposta feia. Então, o A6, corrigindo na nossa fórmula, ó, o A6 é o A1 vezes a razão à quinta. Ah, Jaime, então dá beleza. Verdade. Tá? O A6 é o 32, a minha razão à quinta aqui, aqui vai ficar a quinta também, e aqui vai ficar a quinta também. Conserta aí no seu. Que número que é a quinta vai dar 2 terços à quinta? 2 terços. Então, a sua razão vale 2 terços. Tá? Ele me dá, então, o A1 me dá o A6, ele está pedindo o A4. Quero achar esse cara aqui, ó. Agora você usa o que você quiser. Eu posso falar que o A4, ele é o A1 vezes a razão à terceira. Ó, A4 é o A1 vezes a razão elevado a 3. O A4 vai ser o 243 vezes a razão, que é o 2 terços. Tá, ó, A4, 243. 2 ao cubo aqui vai dar 8. E 3 ao cubo vai dar 27. Quando você faz essa divisão, olha só, dá para a gente simplificar, né? Se eu dividir por 3 aqui, daria 81 e daria 9. 81 por 9 vai dar 9. Essa conta vai dar 9. Tá? Então, 9 vezes 8 vai dar 72 a resposta.
quarto termo é 72. Você pode achar aqui, multiplicando por 2 terços até chegar? Pode. Mas, de novo, você pode se atrapalhar no meio do caminho. Tá? Então, repetindo o que a gente fez, ele te deu o A1 e deu o A6. Ainda não dá para usar aquela estratégia que eu comentei, né, dos equidistantes, porque aqui, ó, 6 com 1 dá 7, 4 com 4 daria 8, não bate a soma, tá? Então, você acha a razão, e a partir da razão você chega no A4. Pode copiar, e vamos fazer o próximo aí, o 3. O 3 tem um texto grande. Suponha que num portal da internet, o número de participantes no bate-papo virtual varie a cada hora, segundo os termos de um APG. Tá? Então, considerando o período das 10 às 5 da manhã, então, se às 24 horas teria 3.645 pessoas na sala de bate-papo, e após as 2 da manhã havia 405, é correto afirmar que às 5 horas da manhã, quando a internautas na sala de bate-papo, era de qual número? Eu vou ler de novo o começo. Ó, que varie a cada hora segundo uma PG. Então, os termos da PG vai representar as horas aí do seu dia, tá? Vamos mudar de página aqui. Posso mudar, pessoal? Depois eu mando para vocês, tá? Então, valeu. Exercício 3. Ele me fala que às 2 da manhã, então, às 2 horas, você tem... Não. Às 24 horas, você tem 3.645. Aí, às 2 horas da manhã, você vai ter 405. Eu quero saber às 5 horas. Tá? Aqui é um problema de sequências, porque assim, você fala, 24 horas é meia-noite, eu vou chamar de A0. Só que a gente aprendeu com A1, então a fórmula tem que ser ajustada. Então, vamos ajustar, sim, os valores. Eu vou chamar esse cara de A1. Tá? Então, a 1 hora, ó, a 1 hora seria o meu A2. Às 2 horas seria o meu A3. Tá? Então, ele está te dando aqui o A1 e está te dando o A3. A partir disso, você consegue facilmente achar a razão. Eu quero saber às 5 horas. Se 2 horas é o A3, 5 horas vai ser o A6. Veja que eu estou somando 1. Ó. 1 virou 2. Né? O 2 virou 3. Então, o 5 vai virar 6. Tá bom? Então, a gente tem aqui, ó, que o A3 é igual a 405 e que o A1 é igual a 3.645. Eu sei que o A3 é o A1 vezes a razão ao quadrado. Tá? 405 vai ser igual a 3.645 vezes a razão ao quadrado. A gente pode simplificar aqui, né? Dá para dividir por 5. Espera aí. Por 5 aqui, ó. 5 vezes 8 vai dar 40, então aqui vai dar 81. Por 5 aqui, 7 vezes 5 vai dar 35, aí vai dar 14 aqui, 2, sobra 45, 9, 729. Olha, é múltiplo de 9 aqui, tá? Então, vamos continuar a divisão, vou escrever para não ficar tão carregado, 81 igual a 729 que ao quadrado, dá para dividir por 9, tá? Então, por 9 aqui, vai dar 9. Por 9 aqui, vai dar 81. Dá para dividir de novo. Então, isso aqui vai dar 1 igual a 9 q quadrado. Olha só. Quem fez mais rápido, melhor. Q ao quadrado é 1/9. O que, atenção, é mais ou menos 1/3. Só que se ele for menos 1/3, você está multiplicando por um negativo. Então, os termos vão ser positivo, negativo, vai ser uma PG alternada.
E não, eu estou falando em pessoas, não era? Qual que era o tema do exercício? Ó, um portal de internet, então sempre vai ser positivo. Ou seja, você vai ficar com a razão mais aqui, a razão positiva. Sua razão é 1/3. Tá? Eu pedi para vocês o A6. Então, o A6, ele vai ser o A3 vezes a razão, a terceira. O meu A6 vai ser o A3, que é 405, vezes 1/3, a terceira. Quatrocentos e cinco dividido por 27, tá? Ó, isso aqui é múltiplo de 3, então dá para dividir. Se eu dividir por 3 aqui, vai dar 13, né? 13 vai dar 39, 135, ó. 135 por 9, dá para dividir mais aqui, vai dar 4. 45 por 3 vai dar 15, tá? Seu A6 é 15. Deixa eu ver se bateu lá. 15 é a resposta, e aí nas alternativas, né? Ó, 15 é um quadrado perfeito? Não. 15 é divisível por 7? Não. 15 é múltiplo de 15? É. Letra C é a resposta. Tá bom, gente? Então, aqui, ó, ele ficou um pouquinho feio por causa das contas, que eu optei por simplificar, né? Então, ficou um pouco carregado aqui. Primeiro, como é que eu copio, a gente está falando? Você começa por aqui. Primeiro essa parte. Depois você vem para cá. Tá? E você finaliza o exercício. Tentei fazer o 4, ele tem um desenho de uma árvore, a gente já vamos descobrir do que se trata. Vou mudar, tá? Ó, o artigo Uma Estrada, Muitas Florestas relata parte do trabalho de reflorestamento necessário após a construção do trecho sul do rodoanel da cidade de São Paulo. O engenheiro agrônomo Michael de Oliveira mostra uma das árvores, um fumo bravo, que ele e sua equipe plantaram em novembro de 2009. Nesse tempo, a árvore cresceu, está com quase 2,5 metros. Floresceu, frutificou, lançou sementes, germinaram e formaram descendentes perto da árvore principal. O fumo bravo é uma espécie de árvore pioneira que cresce rapidamente, fazendo sombra para as espécies de árvores de crescimento mais lento, mas de vida mais longa. Tá? Que legal. Considerando que a referida árvore foi plantada em 1º de novembro de 2009, tá? Então, ó, 1º de novembro de 2009, você plantou essa árvore e ela tinha 1 decímetro. Tá? Admitindo ainda que suas alturas ao final de cada ano de plantio, nessa fase de crescimento, formam uma PG, a razão de crescimento no período de 2 anos foi de quanto? Tá? Então, peraí que eu perdi uma parte da leitura aqui, ó. E que em 31 de outubro de 2011, a sua altura, ó, 31/10 de 2011, a sua altura era de 2,5 decímetros, tá? O que a gente pode pensar aqui? Ele fala assim, ó, admitindo ainda que suas alturas, ao final de cada ano de plantio, formem uma PG. Tá. Então, final do ano de plantio, eu vou pensar no dezembro aí. Tá? Você tem, deixa eu pensar aqui, como é que a gente pode fazer? Você plantou ela, ó. Você tem 2009, você tem 2010, tá? E você tem 2011. Apesar de ele ter colocado aqui, ó, 31 de outubro, nós vamos colocar 2011 como esse final do ano. Final do ano vai ser essa parte aqui, essas datas que ele está colocando, tá? Ele não deixa muito claro isso. Bom, nesta PG, a gente tinha, no primeiro ano, 1 metro, 1 decímetro.
tá? O segundo ano eu não sei. O terceiro ano eu vou ter 2,5. Aqui eu estou vendo um problema, porque tem muita vírgula na história. Quando acontecer isso, você usa o ponto e vírgula para separar. Tá? Então, temos essa PG. Esse cara representa o primeiro termo. Esse cara representa o terceiro termo. Ele foi infeliz nas datas, porque você fala em final de ano e usa outubro. Aí, às vezes, a gente podia pensar que é o A1 e o A2 e dar alguma confusão, tá? Você consegue achar aí a razão, só que cuidado. A pergunta dele é, ó, vamos ver, a razão de crescimento no período de 2 anos foi de quanto? Tá? Vamos escrever aí. Você tem... Deixa eu ver mais. Beleza. Olha só. Você tem que o A3 vai ser igual ao A1 vezes a razão ao quadrado. Seu A3 é 2,5. O A1 é 1, tá? Vezes a razão ao quadrado. Ele usa 25 ali, não sei por quê. Ah, porque ele chama em metros, hein? Cuidado. Aqui está em metros. Então, 2,5 metros vai ser 25 decímetros. Tá? Então, vamos colocar o 25 aqui, isso facilita nossas contas. Se aqui, né, se a razão ao quadrado é 25, sua razão vai ser raiz quadrada disso, que é mais ou menos 5. Mas, de novo, mesma argumentação. Como é que você vai ter uma árvore que um ano fica positivo e outro negativo? Não tem como. Então, você vai ficar só com positivo, a sua razão vai ser 5. Tá? Então, a gente tem aqui, ó, letra C, razão 5. Essa é uma questão da Unesp, só que, sei lá, eu fico preocupado com várias partes nessa pergunta. Eu vou até descompartilhar aqui para falar com vocês. Ó, ele falou aqui, primeiro tem esse detalhe de misturar decímetro com metro, então você tem que saber conversão de unidade. Tá? Você tem essa parte do final do ano, ó, ao final de cada ano de plantio, só que ele usa o 1º de novembro e depois ele usa o 31 de outubro. Isso, para a gente se atrapalhar em quais são as datas, é muito fácil, né? Assim, eu vou considerar qual mês. Então, você teria que pensar que assim, imagina uma árvore que de repente, está aqui, ó, cresceu, né? De um ano para o outro ela cresce de repente. Mas isso que ele quer que você tenha essa ideia, que você não vai perceber mudança e no final do ano você vai ter essa marcação, que no primeiro ano lá era 1 decímetro e no terceiro ano era 25 metros. Pensando nisso, olha como cresce isso, hein? De pequenininho para ficar em 25 metros em 2 anos. E aí ele fala assim, ó, nesta fase de crescimento forma um EPG. A razão de crescimento do período de 2 anos foi de... Essa pergunta para mim é perigosa, porque se ele fala assim, a razão de crescimento, eu não entendo como a razão da PG. Eu entendo como a razão em 2 anos. Tá? Então, se a gente fosse pensar nisso, eu erraria esse exercício, tá bom? Olha só. Se a gente pensar dessa forma, qual que vai ser a razão? Ó, que número que eu multiplico o 1 para chegar no 25? A minha razão seria 25. A razão anual aqui é 5, mas a razão em 2 anos é 25. E aí, ainda bem você não tem 25 como resposta. Eu ia ficar olhando para o exercício e falar assim, vixe, não tem, vou fazer por ano. Por ano dá 5, tem, e marco a resposta. Tá? Mas, assim, não acho que está a melhor redação para esse texto, não. Eu ficaria confuso. Tá? Só fazendo um comentário a mais aí. Bom, vira a folha para mim. Vamos aqui para a página 12. Eu queria que vocês fizessem o primeiro. Tá? Então, página 12 agora, primeiro exercício. Perceba que a gente já fez uma coisa parecida em outro momento. E eu vou ler para vocês. Ele fala assim, ó. Inserindo-se 5 meios positivos entre 4 e 2.916. Nessa ordem, obtém-se uma PG. A gente fez isso. Interpolando-se 7 meios aritméticos entre 2 e 98, eu não lembro os termos, obtemos um APA em que o A5 é tanto. É o mesmo exercício. A diferença é que ele está falando que isso aqui vai virar uma PG. Ó, PG. O primeiro termo é 4.
E ele falou que vai ter 5 caras aqui no meio, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E esse termo aqui é o 2.916. Tá? Se a gente já fez, eu sei que eu conheço esses caras. Esse aqui é o nosso primeiro termo, é o A1. E esse daqui é, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ele é o A7. Tá? Então, se você coloca 5 termos aqui no meio, 5, mais um você tem o 6, o próximo vai ser o 7. Fazendo isso, eu consigo descobrir a razão. Deixa eu só lembrar qual é a pergunta. Obter-se uma PG de qual razão? É só isso. O A7 vai ser o A1 vezes a razão, a sexta. Gente, tinha esquecido como é chato dar aula para vocês em casa, vocês estão vindo para cá. Substituindo o A7, que vocês não falam, 2.916 vai ser 4 vezes a razão, a sexta. 2.916 por 4, tá? Fazendo esta divisão, quanto que vai dar aqui, ó? 28 aqui daria 14, dá 7, né? 7 vai sobrar 11, 4, 8. 8, 36 por 4, 9, 629. Tá? Então, você tem aqui que a razão, a sexta é 629, eu vou aproveitar o 629, que eu acho que é um valor que apareceu bastante hoje, olha só, dá por 3 aqui, que vai dar 2, 4, 3. Dá por 3, que vai dar 81. Dá por 3, que vai dar 27. Dá por 3, que dá 9. Dá por 3, que dá 3. Dá por 3, que dá 1. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Que legal, é o 3 à sexta. Que a sexta é o 3 à sexta. Esse exercício está pronto para a gente errar, gente. Quanto vale, vou abrir o chat, hein? Quanto vale o quê? Que número que é a sexta vai dar 3 à sexta? Cadê a Raquel? Cadê o Murilo? Cadê o Renzo? Acordado, Renzo? Então escreve no chat aí para mim. Ó, a Raquel falou que é 3. Agora, a gente sabe lá do começo do ano, gente, que o número negativo elevado ao expoente par fica positivo. Então, nesse exercício, ó, a gente normalmente falaria, né, ó, 3 à sexta é 3 à sexta. Então, a resposta é 3. Quando você tira essa raiz sexta, você tem que lembrar que isso aqui é mais ou menos a raiz sexta, né, do 3 à sexta. Então, isso daqui vai dar mais ou menos 3. Se a gente voltar um pouquinho, ó, mais ou menos 5, eu fiquei com 5 positivo. Aqui, mais ou menos um terço, eu fiquei com um terço positivo, porque os dados falavam isso para a gente, né? Aqui eu não tive essa dúvida, porque era o que é a quinta. O número a quinta, ó, raiz quinta de número positivo, vai dar positivo mesmo. Se fosse negativo, daria negativo mesmo. Eu tenho que aceitar o mais ou menos como resposta. Quando você vai nas alternativas lá, você tem o 3, um terço, 2, meio e um quarto. Tá? O 3 é a resposta. Só tem um detalhe a mais aí para eu falar para vocês. Inserindo-se 5 números positivos. Se os números são positivos, a razão vai ser positiva. Tá? Eu só vou eliminar o negativo porque ele falou essa frase para a gente. Então, aí, Q igual a 3. Você acertou, Raquel. Vamos fazer o 2 também. Exercício 2, pode fazer.
Numa escola com 512 alunos, um aluno apareceu com o vírus do sarampo. Se esse aluno permanecesse na escola, o vírus se propagaria da seguinte forma. No primeiro dia, um aluno estaria contaminado. No segundo dia, 2 estariam contaminados. No terceiro, 4. Então, eu já entendi que isso vai ser uma PG, de razão 2. Tá? E assim sucessivamente. A diretoria dispensou o aluno contaminado imediatamente, pois concluiu que todos os 512 alunos teriam sarampo em qual dia? Tá. A escola está com 512 alunos. Interessante. Tá? Ele não está contando quantos são os novos contaminados. Ele está contando quantos vão estar contaminados no dia. Ou seja, aquele primeiro está sempre sendo contado nessa sequência. Tá? Então, olha só. Nesta PG, você vai ter que o primeiro cara contaminado veio para a escola, ninguém falou nada, beleza, continua. E é só que ele passou para alguém. No outro dia, você vai ter 2 contaminados. No outro dia, você vai ter 4 contaminados. 8, 16, 32. Tá fácil continuar aqui, ó. 64, é a do pendrive mesmo, né? Ó. 128, da memória do seu celular. 256, 512. Tá aqui. Eu geralmente não escrevo 1 a 1, mas está perto de chegar na resposta. É só ver quantos dias que são, ó. Primeiro dia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Em 10 dias, se contaminou a escola inteira. Tá? Ó, nós estamos pensando numa doença que vai contaminar o dobro a cada dia, né? Quer dizer, você contamina o dobro da quantidade, cada um contamina 1. Bota isso na nossa Covid aí. O negócio é muito pior, tá? Então, assim, Jaime, você está sozinho na sala de máscara? Esqueci de tirar hoje, estou sozinho, poderia ter tirado, mas tem que continuar se cuidando, porque o gráfico da Covid é muito pior do que esse. Tá bom? Então, 10 dias a resposta, onde que está aqui? 10º dia, letra B. Ô, Jaime, mas eu não quero escrever assim, eu não sei multiplicar por 2. Ah, então você pode falar o quê? Que o AN, ó, aí ficaria chato, ó, o AN, que não sabe que dia que é, vai ser o A1 vezes a razão elevado a um tanto. A um tanto que somado com 1 vai dar N, ou seja, N menos 1. Essa é a fórmula do termo geral. Aqui você troca por 512. Aqui se troca por 1. A razão é 2 elevado a n menos 1. Tá? Ó, você sabe que 2 elevado a n menos 1 é a mesma coisa que 512. Fatorando 512, você chega em 2 à nona. Então, você descobre que o n menos 1 vale 9, portanto, o n vale 10. Foi mais fácil escrever termo a termo, eu achei. Tá? Queria que vocês fossem para a página seguinte, página 13, e faz o primeiro exercício. Nós vamos fazer só mais esse hoje. Ó, ele fala que essa sequência é uma PG de termos positivos. Então, tá aqui PG. Vamos escrever a PG. 2x mais 5. X mais 1. X sobre 2. E ele continua, essa PG eu que limitei, tá? Ele quer saber quem é o 10º termo, 17º termo. Quem que é o A17? O Murilo já está falando lá, ó. A17 é o A1 vezes o Q elevado a 16. Tá? Mas eu não sei quanto que vale o A1. E aí, pessoal, é legal lembrar da nossa aula de algumas semanas atrás, que falava o seguinte, né? Que existe um balanço aqui, ó. Na PA, eu falava que esse mais esse era igual a esse vezes ele, mais ele mesmo, tá? Quer dizer, ó, o A1 mais o A3 era igual a 2 mais o A2. Essa propriedade, ela funciona na PG, só que de multiplicação. O A1 vezes o A3 vai ser igual ao A2
vezes o A2. Por isso que essa aula, ela chama de termos consecutivos, tá? Isso vale a distância maiores, então, termos equidistantes. Só que aqui, por ser geométrica, a regra é a multiplicação. Mas a soma dos índices, gente, ela continua. Se isso é verdadeiro, você pode falar aqui, ó, que o 2x mais 5 vezes o x sobre 2 vai ser igual ao x mais 1 vezes o x mais 1. E agora a vez é de vocês. É resolver essa conta. Faz a distributiva aqui, né? Ó. Fica 2x² mais 5x, tudo isso dividido por 2, vai ser igual, aqui tem o trinômio quadrado perfeito, ó, x² mais 2x mais 1. Ô, Jaime, eu vou passar esses dois multiplicando, tá bom? 2x² mais 5x vai ser igual a 2x² mais 4x mais 2. Cancela os 2x². Eu tenho aqui que 5x vale 4x mais 2. O x vale 2. Tá bom. Se você descobriu que o x vale 2, você pode devolver ele aqui, ó. 2 vezes 2, 4, mais 5, 9. 2 mais 1, 3. 2 sobre 2 é 1. Olha só a PG. PG, 9, 3, 1. Tá? Uma PG que multiplica por 1/3 a cada termo. O primeiro termo é 9. Você quer saber o A17. Eu vou mudar aqui, tá? Então, ó, PG, 9, 3 e 1. O A17, ele vai ser o A1 vezes a razão A16. O A17, ele vai ser o A1, que é 9, vezes a razão, que é 1/3, elevado a 16. Jaime do céu, olha isso. Ó, vamos ver como é que ele coloca as alternativas. Ele coloca em potência, ainda bem. A17 vai ser o 9, que é o 3 ao quadrado, vezes 1 sobre 3 a 16. Isso vai dar 1 sobre 3 a 14. Porque eu tirei 16 e eu tirei 2. Você tem ali... Tem nada. Ué. A razão é 1/3. A gente achou aqui que o x vale 2, substituiu, chegou na PG. Tem um errinho aqui que foi meu, ó. Ele não quer o 16º, o 17º, ele quer o 13º. Não sei porque eu li 17º. Então, o A13, ó. A13 vai ser o A1 vezes Q é 12. A13 vai ser o A1 vezes Q é 12. Então, aqui embaixo fica 12. Tá? Aqui vai ficar, vamos consertar mais, aqui é 13. Aqui é 13, 12 tira 2 vai dar 10. 1 sobre 3 dá 10, que ele não tem essa resposta, mas ele tem 3 a menos 10, que é a nossa apostila 1. Tá? Letra B, a solução. Eu vou só consertar aqui atrás, não sei por que eu li 17. Ele quer saber o A13. Tá bom, gente? Ó, notícia gostosa para vocês aí. Essa semana eu não vou passar tarefa não, tá? Estuda bem para a prova e a gente se vê na semana que vem. Não falta, se vocês puderem vir na escola é até melhor, tá? Então, como eu falei, vocês interagem muito pouco sozinhos aí em casa. É chato. Imagino que você fica só comendo as coisas da geladeira, comendo danoninho, salgadinho. Não, vem para cá, vem passar fome comigo aqui, tá bom? E a aula de semana que vem vai ser bem legal. Nós vamos aprender soma de PG e vamos aprender a somar infinitos termos. Tá? Então, a gente tem os fractais, quem conhece esse assunto aí, você pega uma copa de árvore, você tem um monte de coisa que se repete.
dá para a gente calcular. Então, a geometria da natureza é a geometria fractal. Ele é muito interessante e a gente vai entrar nesse assunto na semana que vem. Um beijão para vocês. Para quem for prestar o Enem, faz o máximo que vocês puderem aí. Vocês já tem muito conteúdo de matemática, tá? Vai faltar a geometria, mas a gente vai ver no ano que vem. E aí vocês vão sentir mais diferença aí no Enem. Você vai falar assim, nossa, eu fiz tanto que eu estava primeiro. Olha como eu fui no segundo, já dá para eu entrar na faculdade. Só não tenho idade para isso. Vocês vão perceber essa diferença, tá? E o que eu falei no terceiro ano, se vocês tiverem qualquer dúvida aí durante a semana, quiser mandar um áudio, uma pergunta, fiquem à vontade, tá? Um beijão para vocês. Tchau, tchau. Tchau, Jaime. Tchau, pessoal. Falou, Jaime. Falou.